Olá, na aula de hoje nós vamos entender tudo sobre nossa cola, sobre o nosso adesivo, como tudo começou, os componentes, umidade, tudo que você precisa saber para entender de uma vez por todas o que é o nosso adesivo. Vou começar falando sobre a história do adesivo, tá? Então, assim, ó, tudo começou em 1942, lá longe, com um cientista, Henry Cover. Ele descobriu acidentalmente o derivado do cianacrilato. Ele estava procurando uma fórmula de descobrir como fazer um plástico mais resistente para a melhoria das armas naquela época. Ali, o Henry Cover descobriu o cianacrilato. Aí, passar dos tempos, começou a vir mais cientistas e eles começaram a usar o cianacrilato para colar feridas. Mas não deu muito certo, eles perceberam que estava necrosando a área onde eles colavam. Então, esse dali eles já eliminaram. Aí, ficou lá guardadinha a fórmula, passou um tempo, o Henry Cover começou de novo a estudar sobre essa fórmula e percebeu que quando o cianacrilato entrava em contato com algum objeto, ele colava. E foi a partir daí que ele tirou a fórmula, né, para fazer a cola que é mundialmente conhecida, né, que é a Super Bonder. Calma, não tô falando que a nossa cola é Super Bonder. Alguns componentes que tem na cola Super Bonder tem na nossa cola de extensão de cílios. Então, é como se ela fosse uma prima mais próxima do nosso adesivo. Foi dali que tiraram a ideia de fazer uma cola para a extensão de cílios com alguns componentes que tem na cola Super Bonder. Por que eu tô falando isso? Porque para vocês verem a dimensão de como a nossa cola ela é forte, ela é uma cola, um polímero que ela é muito forte. Então, para vocês saberem, entenderem como trabalhar com o nosso adesivo. Graças a essa descoberta incrível do Henry Cover, nós temos a nossa cola de extensão de cílios. O que é o cianacrilato, né? Quais os componentes que tem dentro da nossa cola? Então, o cianacrilato, ele é 80% dentro do nosso adesivo é cianacrilato. E o que é o cianacrilato? É um monômero. É um monômero como se fosse células. Células que em estado líquido, elas ficam separadas dentro do nosso adesivo, dentro da nossa embalagenzinha da nossa cola de extensão de cílios. Então, eles são monômeros, células separadas quando elas estão em estado líquido. Quando elas saem do nosso frasquinho, elas se polimerizam. Então, ela vira uma espécie de plástico rígido, uma cola rígida que fica tipo um plástico, que ele gruda mesmo, tá? Quando ele está dentro do nosso frasquinho, eles são células separadas, em estado líquido. E quando ele sai e entra em contato com a umidade do nosso ar, ele se polimeriza. Então, é muito importante aí vocês trabalharem com um umidificador. E aí entra o higrômetro, né, que é muito importante ter, porque se você não sabe lidar com o higrômetro, você não vai saber lidar com o seu adesivo, né? Então, aí que dá falsa calagem, sticker, enfim. Então, quando ele sai do nosso frasquinho, ele se polimeriza e ele cola, né? E por que ele não polimeriza dentro da nossa embalagem? Porque tem os estabilizadores. E qual é a função dos estabilizadores? Ele é como se fosse uma proteção do cianacrilato, tá? A proteção dentro do frasquinho. E quando ele sai, a umidade neutraliza. Quando ele sai, o adesivo de dentro do frasquinho, a umidade ele neutraliza os estabilizadores e acontece a polimerização. A polimerização, tá? A polimerização que é quando
o adesivo endurece, ele cola. Os estabilizadores, eles são ácidos, tá? Então a umidade, ele neutraliza os estabilizadores. Então é por isso que o fio não pode estar ácido, o fio tem que estar mais alcalino, tá? Uma próxima aula eu vou ensinar vocês tudo sobre o pH do fio, que é muito importante também. Quanto mais alcalino o nosso fiozinho lá, mais ele vai se grudar, vai acontecer mais a acoplagem correta, o adesivo vai firmar bem. Cada vez que você abre o teu frasquinho e a umidade entra, ele neutraliza mais um pontinho de estabilizadores. Então, cada vez que você abre a sua embalagem, ele entra a umidade e neutraliza. Então, é por isso que às vezes a cola, ela com o tempo ela estraga, que não tem muita validade, né? Então, é por isso que não se pode usar muito tempo lá, tem lá atrás lá de até 6 meses aberta, né? Então, é só por isso, porque os estabilizadores, eles começam a sumir de dentro da embalagem e acaba estragando o nosso adesivo, né? Aí que a cola estraga, dá falsa colagem, né? E vários outros fatores. Temos também os aditivos. Deixa eu apagar aqui e escrever de novo. Aditivos que também impedem a polimerização do adesivo. E temos os espessantes também dentro da nossa colinha. Componente aí na nossa cola de extensão de cílios, que ele é um modificador de viscosidade do monômero, né? Então, ele vai dar mais viscosidade para o adesivo. Então, quando o seu adesivo estar mais espesso, mais grosso, ele não tem muitos espessantes mais. E quando mais grossa a sua cola, quando você for fazer a aplicação, mais ela vai demorar para polimerizar, né? Então, um adesivo mais fino, mais levinho, onde tem mais agentes espessantes, ele vai secar mais rápido, tá? Então, quanto mais cola no seu adesivo, mais ele vai demorar a secar. E quando maior a espessura da cola, ela vai demorar mais para secar, se ela for uma espessura mais grossa, né? Então, quanto mais fino, mais fluido a cola, mais rápido ela vai secar, tá? Então, se a sua umidade lá tá alta e você molha o seu fio sintético lá na colinha e a sua colinha está fluida, ela vai secar mais rápido, porque a umidade está alta e o seu adesivo é mais viscoso, né? E se a sua cola estiver mais espessa, mais grossa, e você colocar uma grande quantidade no fio sintético, ele vai demorar mais para secar. Mais um aditivo, então, que a gente tem no nosso adesivo são os plastificantes. O que são esses plastificantes? Eles são o que torna o nosso adesivo mais flexível. Por exemplo, quando você coça o olho lá, coça, ele não se quebra muito fácil. Ele dá mais flexibilidade na nossa cola. Então, é para isso que servem os plastificantes, tá? Para dar mais flexibilidade e deixar uma cola mais resistente. Então, mesmo se a sua cliente não tiver uns cuidados que tem que ter em casa, né? E você tiver uma cola boa que tem mais esses plastificantes, ele vai ser mais flexível, ele não vai cair muito fácil, né? Mas sempre falo, né? Uma boa técnica, uma boa cola é um conjunto de coisas que vão fazer você ter uma boa retenção. Nós vamos falar um pouquinho também sobre a coloração da nossa cola. A maior parte das colas, 90% são pretas, né? Mas existem diferenças entre as colas. A mais conhecida é o Carbon Black, é um mineral altamente tóxico. Então, junto com a cola, que o cianacrilato é tóxico, também altamente prejudicial à saúde, com o Carbon Black ela fica mais tóxica ainda. É por isso que é indicado usar máscara com filtro de carbono, porque ele é muito prejudicial à saúde, alergias, respiratórios, né? E temos também o pigmento. Qual que é a diferença do Carbon Black e o pigmento? O pigmento preto, né?
O pigmento preto, ele não faz tão mal à saúde. Ele é menos tóxico que o Carbon Black. Então temos essa opção também com a cola que tem a Carbon Black e a outra que tem o pigmento preto. Geralmente tem escrito atrás na embalagem da cola. E temos a cola colorida. A cola colorida eu já vi algumas, mas é só tipo um charme. Na hora que você aplica, ela não fica colorido o fio, tá? Então é só para dar aquele charminho. E também temos a cola transparente, que é uma cola que não tem o Carbon Black. Por isso que ela foi inventada, né? Porque muitos profissionais estavam tendo problemas de saúde, respiratório, alergias, né? Então ele foi tirado o Carbon Black e ficou uma cola transparente. Ela é até melhor para você trabalhar com vários tipos de fios marrons, fios coloridos, né? Que não vai ter aquela pigmentação preta, vai ser uma cola transparente. Temos também o formaldeído, que é como se fosse o formol da nossa cola, que é um derivado do cianacrilato. Então, quando lá estão fabricando, lá na fábrica, lá o nosso adesivo, lá com cianacrilato, tem esse formol dentro também. Então, eles colocam dentro de uma caldeira e esquentam, e fazem isso várias vezes para remover um pouco desse formol que tem no nosso adesivo. Digamos assim, para deixar ele menos tóxico. Quanto menos formol dentro do nosso adesivo, menos ela vai durar, né? Então, o formol, ela lhe deixa a durabilidade do nosso adesivo. Vamos falar também sobre a adesão. A adesão nada mais é do que a superfície do nosso fio natural. Essa superfície do fio natural, ela tem que estar preparada corretamente para acontecer uma adesão correta. Você tem que preparar com os passos corretos, né? Tem que preparar esse fio, porque o cianacrilato, ele é um componente ácido e o nosso fio também é levemente ácido. Então, você tem que preparar aquele fio para deixar ele mais alcalino, porque o cianacrilato é ácido, ele não se adere a superfícies ácidas. É aí que você tem uma baixa retenção, quando você não faz uma boa preparação dos cílios, da superfície dos nossos cílios. Então, vem aí a preparação de higienização, vem os primers, vem o que você achar adequado para deixar aquele fio mais alcalino, para ter uma boa adesão, uma boa aderência, né? Vou dar um exemplo. Você vai lá, contrata um pedreiro e fala para ele pintar a sua parede. E ele simplesmente vai lá, a parede lá está toda cheia de buraco, cheia de prego. Você vai lá e ele só apenas joga a tinta. O que vai acontecer com essa parede? Ela não vai fixar. A tinta não vai ficar bonita, não vai ficar um acabamento bonito. E os nossos cílios é a mesma coisa. Você vai ter que preparar o fiozinho natural, deixar mais alcalino, fazer a preparação, fazer a higienização correta. Então, é um conjunto de coisas, né? Então, no geral, vai ter a umidade do ar, vai ter a temperatura. Então, você tem que adequar tudo isso dentro do fio natural para ter uma boa aderência nesse fio, né? Uma boa adesão que vai tornar a sua retenção maior. Também existem outras maneiras de fazer uma adesão que tenha mais durabilidade, né? Que é isso que eu ensino no meu curso, que é fazer uma adesão mecânica, onde você vai trabalhar mecanicamente com as suas mãos para ter uma boa adesão. Alguns macetes aí que existem, né? Para você ter mais aderência nesse fio com essa superfície. No geral, você vai ter a temperatura, a umidade, a higienização. Quando você vai aplicar o fiozinho na cola, lembrando, e vai fazer a adesão do fio, os estabilizantes vão ser neutralizados com a umidade do nosso ar. E aí vai acontecer corretamente a adesão correta do nosso fio,
vai dar mais durabilidade. Ressaltando mais uma vez, o cianoacrilato é um componente ácido, o nosso fio também é levemente ácido. Você tem que deixar esse fio mais alcalino para que aconteça uma adesão correta, para que tenha mais durabilidade, onde não haja espaço entre o fio sintético, a cola e o fio natural. Então você tem que preparar muito bem esses fios para que você tenha uma ótima retenção. É isso aí, então, meninas. Para quem gostou da aula, não deixe de deixar seu like, né? E me deixa aqui nos comentários qual a sua dúvida sobre a cola, qual a sua dificuldade, né? Que eu vou estar respondendo a vocês, vou tirando as dúvidas de vocês